Você já pensou em algum momento em ser uma pessoa melhor? Talvez você sente que você precisa melhorar em alguma coisa, algum sentimento de culpa, talvez você não esteja fazendo o suficiente. Se isso é comum para você, ou se isso já aconteceu com você, talvez esse sentimento nem é seu, depois da vinheta. Eu sou o professor Valdecir, da Hipnose e Espiritualidade. Pois é, hoje nós vamos falar aí sobre manipulador. Como é que você identifica um manipulador? E é muito mais comum do que você possa imaginar. E manipulador não quer dizer que é um homem, pode ser uma mulher, uma criança, né? Pai, filho, esposa, esposo, não importa. Você vai identificar e reconhecer o manipulador se você assistir esse vídeo até o final. Mas peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, habilite as notificações e se você quiser acompanhar mais vídeos privados, torne-se membro aqui do canal. Então, um manipulador é muito mais comum do que a gente possa imaginar. A principal artimanha do manipulador é ser muito querido. É uma pessoa que todo mundo gostaria de estar perto, ele vende essa imagem para todos. Por isso que é muito difícil de identificar o manipulador. Ele age muito sutilmente. Se você convive com um manipulador, é muito mais difícil de você conseguir acreditar que essa pessoa que está convivendo com você é um manipulador. Por quê? Porque o manipulador, ele vai fazer você acreditar que tudo é culpa sua. O manipulador, ele vai criar artimanhas, e isso seja consciente ou inconscientemente. Tem manipuladores que agem conscientemente, que se aproximam de pessoas para tirar vantagens e depois eles vão embora. Porém, tem manipuladores que agem inconscientemente e esses permanecem numa relação até o fim da vida. E é muito difícil você se livrar do manipulador quando está vivendo com um manipulador. Mas calma, tem como você se livrar sim, mas é assunto para um vídeo um pouco mais adiante. Primeiro, vamos identificar, né, os sinais aí, como que é o comportamento do manipulador. Um sinal muito claro do manipulador, ele vai sempre decidir tudo o que as pessoas próximas, né, principalmente a companheira ou o companheiro, vão fazer. Ele decide o que vai almoçar, o horário, aonde vão passear, que horário, que filme vão ver. Ele vai sempre ter a palavra final. E perceba que não é assim, ah, vamos assistir isso e deu. Não. O manipulador, ele vai fazer, né, de conta que a decisão é sua, mas ele vai manipular você nos bastidores, tá? Para que você acredite que você escolheu hoje que filme vocês vão ver, aonde que vocês vão passear. Mas se você refletir, você vai ver que sempre a decisão é dele. E ele toma essa decisão antes de convencer você a escolher a mesma coisa que ele então já havia decidido. Como eu disse, ele age na sutileza. O manipulador, ele é muito charmoso, ele é sedutor, ele é muito querido e as pessoas gostam muito dele. Ele é um bom caráter, ele vende toda esta imagem, né?
mas dentro dele existe algo muito mal, é muito malvado, mesmo que inconscientemente. Por isso que é muito difícil quando você, né, num relacionamento, for contar para alguém o que você está passando. "Ah, eu sofro, é isso, é aquilo". Se você contar isso para alguém, ninguém vai acreditar em você. Ninguém vai acreditar, porque o manipulador, a imagem que ele mostra, que ele demonstra para todas as pessoas do convívio de vocês é completamente outra. E ninguém vai acreditar em você. Todos vão acreditar, então, num manipulador, por incrível que pareça. O manipulador, ele sempre tem uma questão de dominação, uma dominação em tudo. Se vocês forem, por exemplo, num jantar ou num encontro, você vai ver que em poucos minutos o manipulador já tomou conta do ambiente, seja através dessa questão dele ser agradável, dele se envolver no assunto, dele contar uma piada, enfim, e aos poucos ele vai envolvendo as pessoas e ele vai ser o centro da atenção. E se tem alguém que é contra ele, logo ele vai convencer essa pessoa também, ou ele vai decidir em se retirar de seu local. Ele vai embora e vai convencer, então, quem está aí com ele também a ir embora. E ele não vai fazer isso de forma bruta ou vai brigar, não. Ele vai, de alguma forma, convencer que está no horário de ir embora, sem ele até pedir, talvez, para ir embora. E aí, as pessoas que estão aí vão acabar acreditando que inclusive foi você que quis ir embora e ele saiu aí, né, ele ainda vai dizer: "Não, eu queria ficar, vamos ficar mais um pouquinho e tal. Não, vamos", ou seja, ele sempre vai ser o querido em tudo, isso para os outros. O manipulador, ele vai desvalorizar você sem que você perceba. Ele vai fazer você acreditar que você não sabe das coisas, ele vai fazer você acreditar que você é inútil, ele vai fazer você acreditar que toda a discussão, a culpa é sua, que foi você que começou, e você vai acabar, inclusive, duvidar se isso é ou não verdade, pois no início dessas manipulações é tão sutil que ele faz isso que você vai acreditando, e vai acreditando, e vai acreditando, e isso vai minando você ao ponto de você ir perdendo sua identidade, vai perdendo, né, a sua voz, vai perdendo a sua personalidade e você vai ficar em dúvida em algum momento de tudo. Você vai ter insegurança do teu trabalho, você vai ter insegurança em tudo. E ele vai ser a pessoa forte, todo mundo vai ver ele como o cara que faz tudo e você não ajuda em nada, você está definhando, você parece que está depressiva. E inclusive o manipulador vai criar uma situação de talvez fazer até você acreditar que você está doente, sendo que não existe nada disso. E você desenvolve psicologicamente todas, né, todos os sintomas que o manipulador quer que aconteça com você. E aí você acaba adoecendo. E isso é muito comum de acontecer. Se isso faz sentido para você, continue me ouvindo, que tem mais questões importantes aí sobre o manipulador. O manipulador, ele aparenta ser correto, verdadeiro e sabe tudo. Porém, tudo que der errado, mesmo que for, né, motivado por ele, ele não vai assumir nenhum erro, nenhum equívoco. Ele vai fazer o quê? Transferir para você todos os erros e você vai acreditar que é você, então, quem está promovendo, quem está provendo todos esses erros. E quando esse manipulador ele for agressivo, passivo, ou seja, ninguém vai suspeitar de nada, ele é um pouco mais feroz ainda. Ele vai fazer você acreditar fielmente que tudo é culpa sua. E sem você perceber, você vai perder completamente a sua autoestima
E você vai talvez em médico, vai em terapia, vai em psicólogo e ninguém vai resolver, vai encontrar nada, porque todos vão olhar, né, o fulano ou a fulana aí como uma pessoa que você deveria se espelhar nela, inclusive, pois você, inclusive esses profissionais vão acabar talvez por não conhecer o que está acontecendo nos bastidores, vão acabar ainda dando razão pro manipulador. O manipulador, ele se faz sempre de vítima, ele é a vítima de tudo. Porém, ele faz isso de forma muito sutil que ninguém percebe. Ele vai procrastinando tudo e ele vai fazer a sua vida, tudo que pertence a você, tudo que pertence à sua identidade, às suas decisões, ao seu trabalho, o seu hobby, o seu gosto, ele vai fazer tudo procrastinar de uma forma que você não vai mais ter força para lutar por isso. E como eu disse, ele faz de uma forma muito sutil. Por exemplo, ele vai prometer muita coisa e não vai cumprir nada. Mas como que ele faz isso? Vou dar um exemplo para você. Vamos supor que você deu uma notícia legal, que vai acontecer alguma coisa, algo seu, alguma coisa assim, enfim, que você fez e tal, ou está desenvolvendo uma ideia, ele vai te incentivar, ele vai dizer, é isso mesmo, tem que fazer, vamos lá, e isso e aquilo, ele vai te incentivar e vai te encher a bolinha e depois ele vai começar, bah, mas eu acho que está muito em cima. Mas será mesmo? Talvez. Pensa um pouco mais nessa outra coisa. Tu me entende? Ele age assim. Por isso que você dificilmente vai identificar. E você vai pensar, inclusive, que ele está fazendo isso pensando em você, que é o melhor para você. Olha, eu não estou enxergando, ele está enxergando. Ele é uma boa pessoa. Ele está clareando tudo para mim. Ele está me cuidando. Ele é um protetor, um cuidador. Ele gosta de mim, ele me protege, ele me cuida. Cara, pensa bem em todos esses detalhes que eu estou falando, acenda um alerta vermelho, preste atenção e reflita sobre isso. E aqui vou dar mais uma dica, né, importante, e isso é muito fácil de você perceber de um manipulador agressivo passivo. Lembra, ele vai fazer você acreditar que você tem culpa. Depois ele vai desculpar você, como se nada tivesse acontecido. Não se preocupa, isso é assim mesmo e tal, enfim. Porém, a primeira escorregada, qualquer coisinha que acontecer daqui um dia, 2, um mês, um ano, não importa, ele vai pegar todas aqueles momentos que ele diz ter desculpado, ter perdoado você e vai jogar tudo na sua cara, assim, ó, na lata, sem, né, ele vai te humilhar, ele vai te colocar para baixo e você vai se sentir um nada, um lixo. Parece que você perdeu a sua vida. E ele vai fazer isso e você vai sentir uma culpa do tamanho do universo. E aí vai ficar muito difícil você se livrar dessa situação e principalmente desse manipulador, porque ele já conseguiu tudo o que ele queria. E como eu disse, não adianta você pedir socorro, porque o manipulador, ele é muito paciente, ele é muito calmo, ele é muito solidário e ninguém, né, do convívio de vocês vai conseguir identificar isso, tá certo? E é uma situação bem complexa, mas isso que eu te passei agora, reflita, veja se isso está acontecendo, se você está sentindo, né? Se você sente algum dessas sensações, desses sentimentos que eu passei para você, talvez nenhum deles é seu. Fizeram acreditar que você é isso, mas não se preocupa. E jamais, jamais, se você reconhece que o seu companheiro ou a sua companheira é um manipulador, jamais revele que você sabe. Jamais jogue isso na cara do manipulador, porque vai ser a pior coisa que você vai fazer. Deixe seu like, se inscreva no canal, deixe seu comentário e eu vou gravar um próximo vídeo ensinando você como que você
se livra, a maneira correta de você se livrar, dar um basta no manipulador. Obrigado por ter assistido até aqui e até a nossa próxima dica.